Só uma breve refutação a um ponto que foi levantado por alguns dos católicos melquitas. É, Muitos deles questionaram o fato de eu ter colocado uma citação de John Meadorf no meu texto, no Salve Roma, em que ele falava que o homem era composto corpo, alma e Espírito Santo, que eu teria pressuposto o imanentismo que não existia e que eu estaria agindo de má fé, etc, etc. Bom, eu vou provar aqui que isso é um absurdo, tá bom? Primeiro ponto, o que, que a pessoa que falou isso, ou as pessoas argumentaram? Olha, na verdade, Gregório de Palamas defendia que dentro do ser humano, o espírito, na verdade, era principalmente composto do nous, que não era o intelecto. Eles deixam claro que não é o intelecto. Esse nous seria o que nos liga com a divindade. E ele está obscurecido, está manchado. E como ele está obscurecido, ele está manchado, é necessário que nós o retomemos, que nós o iluminemos. Ele que é a parte que nos liga a Deus, é esse nous. Então, essa é a parte que é o espírito, e ele pode ser chamado de energia divina justamente porque é ele que nos conecta com Deus. Essa visão é totalmente absurda, é herética, sinto muito, mas é herética e nós vamos provar aqui o porquê. Quer a pessoa saiba que está falando, quer não. Primeiro ponto, o fato de John Meadorf presumir um Deus transcendente não implica que ele não presuma um Deus imanente. Os modernistas também presumiam a imanentismo divino, mas eles também tinham um certo apofatismo. Os próprios perennialistas, por exemplo, eles têm, que nós vamos abordar no vídeo sobre o Filioque, né? Ele também tem uma visão de um Deus transcendente e imanente, ou seja, um Deus que está infinitamente transcendente, mas que ao mesmo tempo está presente na criação. Ou seja, um Deus que é transcendente e imanente. Isso alguns autores denominam inclusive como panenteísmo. É uma tática muito comum dentro de esquemas esotéricos. Então, o fato de Deus estar transcendente não impede que ele esteja imanente. Isso é uma coisa muito comum entre esquemas esotéricos gnósticos. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segundo, é, a graça, é a graça que nos torna filhos adotivos de Deus e permite que nós participemos da vida divina. Como é que funciona a graça? E a presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós, que é a chamada graça incriada. Na sequência lógica, primeiro a graça santificante criada justifica a nossa alma, nossa natureza e a santifica. Ou seja, a eleva a uma condição que ela não poderia atualizar-se por si só, através do dom da caridade, que nos habilita a amar a Deus, que então se faz presente em nossa alma como graça incriada. Essa graça criada, santificante, ela tem uma presença acidental em nossa alma. Deus tem uma presença na nossa alma, a gente pode falar do ponto de vista de relação, que é classificado como uma característica do acidente, mas não é muito bom classificarmos como acidente essa presença de Deus na alma, porque acidente é existir em função de outro. Deus não existe na nossa alma em função de outro. Ele é classificado entre aquelas categorias de acidente, né, relação, mas não é muito bom classificá-lo como acidente. Não é uma coisa muito viável classificá-lo como acidente. É mais uma relação. E essa relação só é possível com a graça santificante. Por quê? Porque a Igreja Católica ensina que o ser humano tem uma ordem natural e uma ordem sobrenatural. Deus criou o homem com o corpo e a alma. Essa alma foi dotada à imagem e semelhança de Deus porque tinha a parte racional, que era o espírito, que tinha o intelecto e a vontade. E Deus dotou o homem das capacidades para ele poder alcançar o seu fim natural. Porque se o homem não pudesse alcançar o seu fim natural, Deus teria criado uma natureza imperfeita. E Deus não pode criar coisas imperfeitas, porque Deus é perfeitíssimo. Se Deus tivesse ferido a natureza humana após o pecado original para que ela não pudesse realizar o seu fim, Deus seria um tirano, entendeu? Então, a gente sabe que Deus não é um tirano, porque Deus não pode fazer um ato mau. Então, a natureza humana tem como fim natural ver Deus pelo espectro das criaturas. Mas Deus é tão magnífico que ele nos deu um outro fim, um fim sobrenatural, que não nega esse fim natural, mas o aperfeiçoa. Por isso que a graça não tolhe a natureza, como diz a máxima filosófica tomista católica. Ela aperfeiçoa, que é a visão beatífica, contemplar a essência de Deus, correto? E essa contemplação da essência divina não é possível por nós mesmos. Nós, naturalmente, não temos a capacidade de ver a Deus por nós mesmos, pela nossa natureza. Mas Deus nos dá a graça santificante e habita em nós dessa forma de relação. Ele habita em nós. A graça santificante permite que Deus habite em nós por meio dessa relação, mas sem ser substancial à nossa alma. Não. A graça santificante nos permite permite que Deus habite em nós, mas não de uma forma acidental, mas como uma relação. E aí isso permite com que nós possamos buscar um fim sobrenatural. Então, você percebe que tem a graça criada, incriada, e ela nos capacita para o fim sobrenatural. Deus nos capacita para o fim sobrenatural. Isso é possível pelo conceito que nós falamos no último vídeo da potência obediencial.
Isso acontece muito, a gente consegue perceber, quando Santo Tomás usa como exemplo a questão dos anjos, né? Que os anjos ordenaram os animais na frente de Adão. Os animais são seres inferiores a Adão. Ora, não é contra da natureza dos animais se ordenarem na frente de Adão, mas é uma coisa que eles não fariam por si só, se ordenarem por si só, até porque eles não são racionais. Mas um ser superior atualizou essa potência obediencial que eles tinham e isso fez com que eles se ordenassem na frente de Adão. Mesma coisa, a gente tem uma pedra de mármore. A pedra de mármore se realiza plenamente sendo uma pedra de mármore, mas eu posso esculpir nela uma belíssima arte chamada Pietà. Ela continua realizando o seu fim natural como pedra de mármore, mas eu dei um fim maior a ela, que é ser uma bela arte. Por quê? Porque eu sou um ser superior que atualizou a potência obediencial dela. Nós temos, naturalmente, um fim natural, que é contemplar a Deus pelo espectro das criaturas, contemplar a Deus pelos seus efeitos na criação. Deus atualiza essa potência obediencial com o rio da graça criada e permite com que nós possamos ver ele face a face no céu, que é uma coisa que está além da nossa natureza, atualizando a nossa potência obediencial. Então é uma coisa que é além da nossa natureza, mas é que ela não a contradiz em momento nenhum. Então, quando eles afirmam que o nous, esse intelecto, está dentro do homem, eles estão dizendo que dentro do homem, dentro do próprio espírito do homem, tem uma relação com Deus, como se tivesse um elemento sobrenatural dentro do natural, como se tivesse co-naturalmente uma coisa sobrenatural dentro do natural. Ora, isso é contraditório. É impossível existir uma coisa sobrenatural dentro do natural. E isso dá a entender que o fim do homem seria remodelar esse nus, ou seja, ele está obscurecido, nós temos que tirar essa mancha desse nus, e todos os humanos têm. Ora, isso também é contraditório. Por quê? Porque tirar essa mancha do nu significa que o fim natural do homem seria isso, que essa união. Só que os palamitas também concebem que a união com a divindade, até o meio das energias incriadas, também é o fim sobrenatural. Então, o fim natural seria o fim sobrenatural. Ou seja, você confunde o fim natural com o sobrenatural. O fim natural seria sobrenatural, o que é um absurdo metafísico e lógico. Terceiro, o fato do nous estar presente na alma, como eles falam, nous está presente na alma, esse nous que é o contato com a divindade, o contato de Deus, essa relação, esse lugar que Deus tem na nossa alma, não é de forma nenhuma dentro da nossa alma, substancial à nossa alma, como quer entender. Os palamitas deixam claro que o nous é dentro da sua alma, esse local onde tem a relação divina que permite a nossa relação com Deus é dentro da nossa alma. Não, a graça santificante criada é acidental à nossa alma e ela permite a relação com Deus. Mas não é da nossa alma. Deus faz-se presente na alma do homem anteriormente, metafisicamente, à própria alma, no esse ut actus essendi, que nós falamos, que é o ato de todos os atos, que é a luz que ilumina a catedral, como nós falamos. E ele está presente como a causa está presente por seus efeitos, nos sustentando na criação. Então, é anteriormente a própria alma que Deus se faz presente. E mesmo pela graça santificante, Deus só é presente porque a graça santificante nos capacita de forma acidental, habitando de forma acidental na nossa alma, a graça santificante. Enquanto Deus faz como se fosse uma relação em nossa alma. Deus não se liga a nós dentro da nossa alma. Porque se isso significa que Deus se liga a nós dentro da nossa alma, nós nos tornaríamos Deus, nós teríamos o sobrenatural dentro do natural. Esse é exatamente o erro da novela teologia que eu denunciei. Então, as pessoas tentando me refutar, eles acabam comprovando aquilo que eu estava falando, que é justamente essa relação entre os dois lados. Isso foi condenado pelo Papa Pio XII. O Papa Pio XII condenou isso no Humani Generis, que existe um fim natural do homem e existe um fim sobrenatural do homem. O fim natural, contemplar a Deus pelo espectro das criaturas, e o fim sobrenatural, que seria a visão beatífica, que só nos é concedido pela graça. Então, o que essa teologia prega? Prega o mesmo que os modernistas. O que os modernistas pregam? Pregam que como eles não eles têm que admitir que a graça está em todos os homens, porque o fim natural é a mesma coisa que o fim sobrenatural. Só que para Deus não ser um tirano que impede que as pessoas se salvem, porque os pagãos, por exemplo, o catolicismo, na doutrina real, defende que eles podem, seguindo a lei natural, né, alcançarem o seu fim natural e serem salvos. Mas os modernistas não admitem isso, porque eles acham que não existe um fim natural. Então, para eles admitirem que Deus não é o tirano, eles têm que dizer que todas as pessoas têm a graça santificante dentro de si. Então, todas as pessoas tendo a graça santificante dentro de si, todas podem alcançar o fim sobrenatural. Então, os pagãos teriam a graça, só que ela estaria obscurecida, estaria incipiente, que é exatamente como o nous palamita. É exatamente o que os palamitas falam, que estaria incipiente. E é por meio da graça, por meio do estudo e por meio da doutrina, né, por meio dos sacramentos e tal, aumentaria em grau a intensidade da graça santificante, mas ela estaria presente nos pagãos. Disso dá para puxar muitas heresias, por exemplo, a apocatastase, salvação universal, que, por exemplo, Orígenes defendia. Porque se todos têm a graça santificante, dá para tu chegar à conclusão que todos vão se salvar.
É uma das conclusões que pode chegar. Não estou dizendo que os palamitas defendem isso, mas é uma implicação que pode chegar. E como você coloca que Deus está, que esse local de interação entre o homem e Deus está dentro da alma, você indiretamente coloca sim o imanentismo. Mesmo que você conjecture Deus transcendente, você coloca que a relação das energias nesse nus é interior à alma do homem, ou seja, o homem teria ao mesmo tempo um lado natural e sobrenatural. É exatamente o erro dos modernistas, ou seja, o homem naturalmente teria a graça santificante dentro de si e ela precisa ser despertada. Algumas objeções surgem, por exemplo, Santo Agostinho falou que é o íntimo anima meu, que é o lugar onde Deus habita em nós, que esse lugar é onde o Espírito habita e o Espírito é a graça santificante. Não. Esse lugar que Santo Agostinho fala é o esse Actus Essendi, que é anterior, metafisicamente, à própria alma. É anterior a ela. E esse local onde Deus nos toca, onde o ínfimo do absoluto toca no absoluto do ínfimo, é exatamente nesse lugar. E é justamente no S.U. Tractus Ascend. E Deus nos toca, ele nos sustenta como um agente criador sustenta a sua criação. Ele nos sustenta como se, por exemplo, se a gente for colocar uns dominós deitados, nós colocamos uns dominós deitados e empurramos os dominós. Se eu deixar de existir, enquanto eu empurro, os dominós vão parar de se mexer. Por quê? Porque eu sou uma causa necessária para que aqueles dominós se mexam. É assim Deus em nós. Ele nos sustenta na criação, nos tocando por meio do S e o Tiago Ascende. Mas isso não é Deus. Deus não pode estar presente na nossa alma. A relação com Deus não pode ser presente substancialmente na nossa alma, que é como os senhores palamitas, melquitas e ortodoxos dão a entender. Porque esse nu, se ele for realmente dentro da alma, a relação do homem e Deus procede dentro da alma. Então a alma teria algo de agraciado, a alma teria naturalmente algo de sobrenatural. Isso gera exatamente a contradição que leva aos erros da nova teologia. Isso leva ao quê? A imanência vital modernista, todos os erros que foram denunciados. Então, quando Miador fala que o ser humano naturalmente teria esse espírito dentro de si, a denúncia com a questão do imanentismo foi justamente isso, porque isso é uma visão gnóstica, uma visão que dentro do ser humano teria essa capacidade, esse ser de Deus, sem ser uma graça criada que capacita o homem, porque o homem naturalmente não pode ter esse contato com a divindade. Naturalmente não é possível ter a participação, essa participação da vida divina. Isso é possível com a graça santificante. E é bom levar que em algumas parábolas, por exemplo, a parábola das núpcias, né? Nosso Senhor coloca a graça santificante como uma veste. E ele expulsa uma das pessoas que estavam na festa porque ela não tinha a veste, que era a graça santificante. Então, a graça santificante se compara a umas vestes, é justamente como se fosse uma veste. Isso não significa que nós somos abandonados por Deus, não, de forma nenhuma. Deus nos sustenta na criação como agente criador. O próprio fato de nós existirmos, Deus estar falando aqui, e desses senhores tentarem me refutar ainda, estarem vivos, significa que Deus está nos sustentando na criação. Mas a habitação de Deus em nós, essa inabitação de Deus em nós, se procede por quê? Por causa da graça criada, que é uma presença acidental na nossa alma, e da graça incriada, que é o próprio Deus, por meio de relação habitando em nós. Não por meio de um local específico da nossa alma que mantém relações com Deus. Como se a relação com Deus fosse natural da nossa alma. Porque assim até os pagãos teriam esse acesso. E aí só mudaria a quantidade, que é exatamente o que o Palamas fala. Ou seja, removendo-se o véu. Tem um escrito do Palamas que eu coloquei no vídeo, né, que ele fala isso. Removendo-se o véu das criaturas é possível enxergar essa energia dentro de si. E é essa união com essas energias que é o que importa. Ou seja, essa união com as energias você gera o que Losky falava. Ou seja, você é totalmente engolido pela divindade e você se esquece de si mesmo, se torna um só com a divindade, se une com essas energias, que era o que Vladimir Lossky falava. Que inclusive muitos desses que me acusam têm páginas, inclusive no Facebook, com o nome de livros de Vladimir Lossky. E é interessante as pessoas partirem da defesa de John Meadorf, sendo que John Meadorf era um cismático. Então, quer dizer, as pessoas estão defendendo um cismático. E nesses vídeos eles acabam comprovando isso. As citações que eles colocam, por exemplo, que a anapatrística defendiam isso, que na patrística defendiam aquilo, infelizmente a gente não pode dizer que está coerente, porque Palamas alterou muitas coisas dizendo que eram dos santos padres da igreja, não era, como nós denunciamos já nos outros vídeos. O próprio conceito de energia, energeia, ele interpretou como sendo uma coisa e, por exemplo, os outros santos interpretaram São Máximo, por exemplo, interpretavam como sendo outro. Ele interpretava a energeia como sendo as operações de Deus. Então você percebe que nós temos não dá para confiar que só porque tem esse termo, ele é necessariamente. Então, o que demonstra é que esses palamitas acabaram provando o ponto que eu estava defendendo no vídeo, ou seja, que a nova teologia derivou de inspirações palamitas, justamente porque essa relação como se tivesse algo sobrenatural dentro do natural foi o que foi condenado no Humani Generis de Pio XII,
E é justamente isso o cerne de toda a teologia modernista. E sim, isso leva ao imanentismo. Mesmo que Deus seja transcendente, Deus ao mesmo tempo pode ser imanente. Isso é um comum em esquemas gnósticos. Qualquer um que conhece um pouco de esoterismo sabe. E isso até pode ser definido como por exemplo, na Cabala. Na Cabala nós temos um Deus que passou por um processo de Tzim, que é o Ein Sof, e que ele está intranscendente, mas ao mesmo tempo nós temos a divindade dentro do homem, que é a Shekinah, que o homem tem que entrar em contato com essa divindade, ou seja, nós temos um Deus na Cabala que é ao mesmo tempo transcendente e imanente. E continua sendo um esquema esotérico, continua sendo um esquema desse tipo. E os modernistas beberam muito nessa fonte. E dizer que temos naturalmente um ser sobrenatural nome, como eu disse, pode puxar daí apocatastases, pode puxar daí a questão dos direitos do homem, né, que é muito comum, né, gera aqueles direitos absurdos do homem. Isso puxa também a questão da imanência vital modernista, uma valorização do misticismo. Até porque nós podemos contemplar Deus pelo espectro das criaturas, porque Deus nos deu a razão. Nosso Senhor se fez carne. Como Nosso Senhor se fez carne, ele falou, ele se apresentou a nós por meio de quê? Por meio de atos e palavras. Ora, se Deus não daria uma razão para o homem que capaz de produzir uma linguagem pela qual ele se revelou por meio de atos e palavras, se essa razão não pudesse, por meio de analogia, representar algumas coisas da realidade divina, realmente. Então, a gente pode chegar à conclusão das realidades divinas, das coisas divinas, pelo uso da razão. O próprio Jesus, quando fala, chama Deus de Pai, é uma analogia da paternidade natural com a paternidade divina. Então, é possível, por meio da razão, nós chegarmos a Deus. Foi definido pelo Concílio Vaticano I, que nós podemos chegar a Deus pelo uso natural da razão. Mesmo os santos católicos, o misticismo, a inabitação na alma deles, né? O que acontece? Muitos santos católicos têm uma presença mais profunda de Deus em sua alma. Mas o que acontece? A graça criada que os capacita e tem essa relação com Deus. Ela se torna mais profunda, muito mais profunda. É um misticismo muito mais profundo. Mas não chega nem perto, essa questão das moradas e tal, que muitos falam, isso não chega nem perto da visão beatífica no céu. Não chega perto da visão beatífica no céu. E isso não é a fonte doutrinária, porque infelizmente Gregório de Palamas falava que essa era a fonte doutrinária, né? Que era esse contato com a divindade que era a fonte doutrinária. Não, nós assumimos que os santos podem errar, mesmo com esse contato íntimo com a divindade. Tanto que São Vicente Ferrer, que era um santo fantástico, ressuscitava mortos, aderiu ao antipapa durante o cisma de Alvinhão. Os santos podem errar mesmo assim. A chave para a compreensão está na doutrina, no magistério instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. É na autoridade, e nessa autoridade magisterial que se baseia a doutrina católica e não no contato com a divindade. E nós não vamos nos unir com a divindade. Perceba, a visão beatífica não pode ser alcançada nessa vida, porque a visão beatífica em si é a visão da essência divina. Contemplar a essência divina. Isso é definido dogmaticamente pela igreja, que a visão beatífica é ver a essência divina. Então, essa habitação de Deus na alma, essa inabitação de Deus na alma, não é a visão beatífica. Mesmo os grandes santos, como, por exemplo, a gente pega Santo Tomás de Aquino, que foi um grande santo, mesmo ele não teve acesso, muitos dizem que ele teve acesso à visão beatífica, eu não consigo ver como acesso à visão beatífica. O que ele pode ter tido é um contato mais íntimo com a divindade, uma inabitação divina. Não é esse contato com as energias incriadas de Deus que é a visão beatífica. Isso não é a visão beatífica, esse contato do nus com ele, não. Até porque, como eu disse, a graça santificante, ela é acidental à alma. Não é algo dentro da alma. Então, a gente percebe uma completa contradição dentro desses católicos, ditos católicos, né, mostra que eles estão muito afastados da fé, eles não sabem o que realmente a igreja defende, e eles estão caindo fatalmente em erros modernistas, porque isso é uma teologia modernista, uma teologia denunciada pelos papas, denunciada por eles, e sim, leva ao imanentismo. A teologia de Gregório de Palamas leva a imanentismo. Mesmo que admita um Deus transcendente, leva a imanentismo. Assim como a Cabala leva a imanentismo, mesmo admitindo um Deus transcendente. Como eu já expliquei. Então, é realmente um absurdo. E o fato deles dizerem que podemos alcançar a visão beatífica nessa vida e que é esse contato com as energias que é a visão beatífica, isso também é um absurdo, porque, como eu falei, dentro da mística católica e da mística católica isso vale para todos, esse contato, essa inabitação divina na alma não é a visão beatífica. A visão beatífica é contemplar a essência divina, que nós vamos compreender Deus infinitamente mais. Isso no céu. Dizer que pode ser alcançada nessa vida, primeiro, precisa me mostrar algum documento de algum santo padre falando que é possível se contemplar a essência divina aqui, nessa vida. Mesmo que possa existir, não é essa mesma definição que os palamitas usam para a visão beatífica. Eles dizem que é o contato com a divindade por meio do nous e tal, que seria a visão beatífica. Não, isso não é a visão beatífica. Isso aí é o contato místico, a inabitação divina, e isso não é a visão beatífica. E mesmo com essa e mesmo com essa inabitação divina, os santos ainda podem cometer erros, como eu já disse. Bom, além disso, né,
esses melquitas, né, vieram com uma tentativa totalmente absurda de tentar juntar a visão esotérica palamita com o tomismo, tentando conciliar a visão beatífica com isso. Eles demonstraram total desconhecimento do que era a visão beatífica. E não adianta vir com o argumento de que os termos são diferentes, os termos são assim. Não, a doutrina do Palamas e de Santo Tomás são totalmente opostas. Primeiro o seguinte, um desses melquitas, né, afirma o seguinte, que o saber, o conhecimento noético, né, por meio do nous que nós estávamos falando, né, seria por meio da intuição, um conhecimento de Deus intuitivo. E esse é o mesmo conhecimento que tem no céu, e seria a mesma coisa no céu como aqui na terra. Ora, como a gente já viu, não tem como ter uma visão beatífica aqui na terra. Como eu disse, se ele encontrou alguma coisa que diz que tem algum santo que teve visão beatífica aqui na terra, comprovadamente, ou seja, que viu a essência de Deus, que ele me mostre, porque não existe evidência de dizer que é possível ter uma visão beatífica aqui na terra, porque a visão beatífica é ver a essência divina. Não adianta vir com esse papo de tentar mudar o que significa essência e tal, para tentar. Não, isso é enrolação. É uma tentativa de ludibriação. Ora, intuição consiste numa evidência intelectual. Então, por exemplo, intuímos que o ser e não pode não ser. Ou seja, que o ser é e não pode não ser. Vemos com a mente que assim é. No céu, a visão de Deus é física, entre aspas, se é que dá para entender. Vemos com os olhos, entre aspas. E aqui é impossível ter essa visão da essência divina. É impossível a gente ter essa visão da essência divina, ter essa visão beatífica aqui nessa vida. Não tem como você dizer que é possível ter a visão beatífica por meio desses contatos místicos e tal, espirituais. Sinceramente, isso é um absurdo. O autor, né, os autores dos melquitas que tentam usar isso como argumento demonstram um total desconhecimento do que é a visão beatífica. A visão beatífica é só no céu, ela não é intuitiva, é como Deus conhece a si mesmo, graças à luz da glória. Então é uma visão por meio do intelecto, não é uma visão por meio de nous, por meio de visão noética, intelecto místico e tal, que é o que eles argumentam. Não, isso não existe. E aí eu quero deixar aqui uns textos de São Tomás, né, no artigo 15 da questão 12, né, na verdade, na questão 12, na pergunta 12, né, da primeira parte da Suma Teológica, São Tomás escreve: agora, é manifesto que Deus é o autor do poder intelectual e que ele pode ser visto pelo intelecto. E como o poder intelectual da criatura não é a essência de Deus, segue-se que há algum tipo de participação, semelhança daquele que é o primeiro intelecto. Portanto, também o poder intelectual da criatura é chamado luz inteligível. Veja, o foco de São Tomás é no intelecto, não é em nous, essa coisa espiritual, essa coisa esotérica. Não. Portanto, também o poder intelectual da criatura é chamado luz inteligível, por assim dizer, derivada da primeira luz, seja esta entendida do poder natural ou de alguma perfeição superada pela graça, ou, portanto, para ver Deus, deve haver alguma semelhança de Deus por parte da faculdade visual, pela qual o intelecto se torna capaz de ver Deus, ou seja, nós veremos Deus pelo intelecto. O intelecto será capaz de ver Deus, mas isso é porque nosso intelecto foi feito como proporcional a Deus, tendo uma proporção, aquela questão que nós falamos da potência obediencial e etc. E Santo Tomás continua no artigo 5. Pelo contrário, está escrito: a tua luz veremos luz. Eu respondo que tudo que é elevado até o que excede sua natureza deve ser preparado por alguma disposição acima de sua natureza, aquilo que nós falamos da potência obediencial. Como, por exemplo, se o ar deve receber a forma do fogo, ele deve ser preparado por alguma disposição para tal forma. Mas quando qualquer intelecto criado vê a essência de Deus, a própria essência de Deus se torna a forma inteligível do intelecto. Portanto, é necessário que alguma disposição sobrenatural seja acrescentada ao intelecto, a fim de que seja elevada a uma altura tão grande e sublime. Agora, uma vez que o poder natural do intelecto criado não serve para permitir que ele veja a essência de Deus, veja só, São Tomás deixa claro, com a nossa natureza própria, com nossa essência própria, com o nosso ser próprio, não podemos ver Deus. Como foi mostrado no artigo anterior, é necessário que o poder do entendimento seja acrescentado pela graça. Então é a graça criada que nos capacita para nós podermos ver Deus sobrenaturalmente, porque naturalmente nós não conseguimos ver Deus. Agora, esse aumento dos poderes intelectuais é chamado de iluminação do intelecto, como também chamamos o próprio objeto inteligível, pelo nome de luz da iluminação. E esta é a luz mencionada no Apocalipse. A glória de Deus a iluminou. A sociedade dos abençoados que vem a Deus. Sobre essa luz, os abençoados se tornam deiformes, isto é, como Deus, de acordo com o ditado. Quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Então Deus nos iluminará e teremos uma visão de Deus com o nosso intelecto como ele é.
é a visão que Deus é como Deus conhece a si mesmo graças à luz da glória. Então não tem essa questão de intuição que nós podemos ter, inclusive nessa vida, esse contato com as energias. Você afirmar isso, você demonstra ser um total desconhecedor do que é a visão beatífica. Você não sabe o que é a visão beatífica. Porque Palamas falava claramente que a essência de Deus é totalmente intransponível, ela não se identifica com as suas energias, e ele falava que o fim último do homem era o contato com essas energias. Logo, nós não podemos ter contato com a nossa essência. Isso é o exato oposto do que o Santo Tomás fala. Ademais, Santo Tomás fala claramente que nós, por natureza, por nosso intelecto natural, não podemos ver Deus. Não temos como ver Deus, que é necessário que a graça criada, né, nos capacite para isso, para que assim nosso intelecto tenhamos uma visão de Deus, que Deus se apresente a nós, presente ao nosso intelecto, né? Então, vemos que aqui que os autores têm um total desconhecimento do que é a visão beatífica, certo? Então, é um absurdo. Realmente é uma coisa triste ver como as pessoas, como os católicos são induzidos ao erro, levados por essas filosofias absurdas, filosofias heréticas, palamitas, etc. Como eu disse, não tem como alcançar a visão beatífica nessa vida, porque é a visão da essência de Deus. Se você encontra algum santo, mas que fale claramente que viu a visão beatífica por algum milagre, alguma coisa, eu sinceramente acho impossível que você vá conseguir encontrar, porque isso é impossível. Mas se existiu algum assim, você tem que mostrar. Porque falar que visão beatífica é só esse contato com as energias, isso não é visão beatífica, tá bom? Isso absolutamente não é visão beatífica. Visão beatífica é ver a essência de Deus e, sinceramente, isso é visto no céu. Não é possível entrar em contato aqui nessa vida. Então, o que acontece é, tentando justificar o herege, né, de Pálamas, tentando justificar o herege Pálamas, eles tentam de uma forma ardilosa, né, mudar o conceito de visão beatífica, seja por ignorância, seja por desonestidade. O que é interessante é que esses melquitas já presumem que eu sou desonesto, né? Isso que é interessante. Mas nós não vamos julgar os corações das pessoas dessa forma. Nós presumimos ignorância deles, porque nós não somos ao ponto de presumir desonestidade logo das pessoas. Nós presumimos ignorância dos nossos opositores. E por presumirmos ignorância, fazemos esse vídeo para alertar realmente as pessoas para dizer, olha, isso não está certo. Então, é isso, um absurdo dizer que essa dimensão noética, essa questão do nous, pode ter algum tipo de relação. Não, isso é uma inversão da ordem natural e sobrenatural e impede que tenhamos a visão beatífica. E isso, a ordem natural não impede que nós tenhamos a visão beatífica por nós mesmos. Nós merecemos a visão beatífica, nós adquirimos, desculpa, a visão beatífica pela graça, que a graça nos concede isso. Bom, para fechar, né, São Tomás fala na Suma Teológica, né, o seguinte sobre a graça. Como diz Boécio, a essência do acidente consiste em existir em outro ser, por onde todo o acidente chama-se ente, não por ser ente em si mesmo, mas por fazer com que alguma coisa exista, e por isso se chama antes ente de um ente, que propriamente ente, como diz Aristóteles. E como só o ente é que pode vir a ser ou corromper-se, nenhum acidente propriamente falando vem a ser nem se corrompe, mas diz-se que vem a ser ou se corrompe na medida em que o que lhe diz respeito, seu sujeito começa ou acaba atualmente a existir. Ora, sendo assim, também se diz que a graça é criada, por serem os homens por ela criados. É constituído do nada, um ser novo. Não pelos seus méritos, conforme as Escrituras. Somos criados em Cristo para as boas obras. Então a graça é criada do nada, assim como o homem foi criado do nada, e ela nos justifica, nos santifica. A graça é criada do nada e nos justifica e nos santifica. Então é uma coisa que a gente não nasce com ela, não é uma coisa integrante da nossa natureza. Quando você fala que o que nos torna participantes da vida divina é esse nous, que seria, pelo que você descreve, é o equivalente à graça santificante, e que esse nous seria o que nosso contato com a divindade ele estaria naturalmente dentro de cada homem. Ele só estaria obscurecido. E como ele só estaria obscurecido, era necessário que ele fosse revelado pelo véu, você está basicamente dizendo que a graça santificante está dentro de todos os homens, naturalmente. Só que a graça santificante é o que nos coloca como participantes da vida divina. Então, se você diz isso, se você diz que então naturalmente o homem é participante da vida divina, então naturalmente ele tem um sobrenatural. Então, quando esse seu conceito de nous, né, acaba colocando ele, o homem, né, como um fim sobrenatural dentro do natural. Ou, como eu já disse, um absurdo metafísico, um absurdo lógico, etc. Então, é interessante porque esses melquitas, né,
Eles afirmam que isso é necessário para a teoses, que é a deificação. São Tomás fala também da deificação. E é justamente por meio da graça santificante, né? Ela nos justifica, e aí tem a inabitação de Deus na nossa alma, que vai nos moldando e nos conformando a Cristo. Mas isso, essa inabitação de Deus na alma que nos conforma a Cristo, de novo, repito, é porque a graça é criada e ela é ligada acidentalmente por meio do batismo, né, na nossa alma, né, de forma acidental. Ela é ligada à nossa alma de forma acidental. É diferente de, por exemplo, o nosso intelecto e nossa vontade, que são partes integrantes da nossa alma, propriamente dita. São coisas da nossa alma. A graça, ela é um acidente que foi adquirido depois do batismo, tá? A graça santificante. Pode ser depois de uma contrição perfeita também. Pode acontecer. Então, quando você diz que esse nu já está naturalmente presente no homem, só está obscurecido, você cai no erro modernista, né? De dizer que dos homens naturalmente já tem essa graça santificante. Como eu disse, já cai em todos aqueles erros. Pode desembocar em apocatastases, pode desembocar em imanência vital modernista, entre outras coisas, porque o homem teria o sobrenatural dentro de si mesmo, dentro do seu natural. Ora, isso é absurdo. É extremamente contraditório e isso leva a uma antropologia bem complicada. Você coloca uma antropologia, sim, uma antropologia com viés gnósticos, que é bem complicado. Então, isso mostra claramente que a tendência, né, oriental, né, é cair nessas coisas esotéricas. Não à toa, muitos esotéricos, perennialistas, começam a se aproximar dos orientais. É muito interessante essa aproximação entre eles, porque é evidente isso, claramente. Esse é o mesmo viés é, de inversão das ordens natural e sobrenatural que a gente via na novela Teologia, que foi denunciado por Pio XII, como nós já apresentamos aqui no vídeo. Então, não tem como dizer que esse nous naturalmente estaria presente na nossa alma. Ainda que você diga que esse nous não é Deus, você estaria implicando que ele seria a ligação com Deus, ou seja, aquilo que nos justifica e aquilo que nos conecta com a divindade, ou seja, seria algo que nos torna participantes da vida divina, seria algo sobrenatural. E se Deus habita em nós, dentro da nossa alma, ou seja, na nossa alma, nesse lugar, nesse nous, você acaba colocando, de certa forma, uma imanência, porque Deus vai habitar. É essa união com as energias, que culmina naquilo que Vladimir Lossky falou, que a gente já citou, né? Que é ser completamente engolido pela divindade. Isso não é a visão beatífica. Isso, na verdade, não é nem o misticismo católico, isso não é nem a inabitação divina. Isso aí é uma maluquice, com perdão da expressão, uma maluquice palamita, que não é relacionado com a doutrina católica e com a doutrina de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não pregou esse tipo de coisa. Isso aí tem uma mentalidade, como o próprio padre Martin Junge, né, falava em seus livros, é uma novidade na teologia bizantina, as ideias de Palamas, e é um absurdo defender uma coisa que é uma inovação, tecnicamente falando, dentro da teologia bizantina. Bom, concluindo, pegando de novo a relação sobre o perennialismo, né, e o esoterismo com essa visão, né, desses Melquitas e do Gregório de Palamas, né, é importante falar que o perennialismo ele tem como uma das suas principais bases que o conhecimento real é adquirido por meio da intuição, por meio de um processo místico intuitivo, e não pelo método racional. Ou seja, para eles, a doutrina do cristianismo, ela não é o primeiro passo para você acreditar em Jesus Cristo, para você amá-lo, não. Você tem que, primeiramente, ter um processo místico, intuitivo, e que isso seria a união com a divindade e tal, etc. Daí eles dizem que cristianismo não é doutrina e tal, o que é um absurdo, porque o cristianismo é intrinsecamente dogmático com conteúdo doutrinal, desculpa, com conteúdo dogmático, bem delimitado. Então o que acontece? Quando você assume que existe um nous, ou seja, um intelecto místico, né, que permite uma forma de conhecimento e que ele é além do intelecto, e é esse nous que permite o conhecimento de si, a consciência de si para a salvação, você assume que existe uma outra forma de conhecimento que não perpassa pelo intelecto. Isso é grave, porque você está dizendo que é possível uma forma de conhecimento que não necessite do intelecto para se proceder. O que é um absurdo, porque qualquer encontro com Cristo que não passe primeiramente pela assimilação e a adesão doutrinal pela inteligência, não é um encontro com Cristo algum, tanto que a fé é uma virtude que atua no intelecto e move a vontade. O primeiro passo para seguir Jesus Cristo é conhecer claramente o que ele ensinou, o que ele diz de si e o que ele pensa acerca das coisas. E se conhece isso a partir do que ele revela a nós, o modo de ensino, que é o modo próprio do ente humano, aprender um conteúdo de outro ente, no caso, ser subsistente. Aí depois nós seguimos os seus mandamentos e o amamos.
O amor, você só pode amar aquilo que você conhece. Isso é um problema clássico dos ortodoxos. A gente até, entre aspas, ortodoxos, a gente até falou sobre isso num texto que fizemos no Salve Roma sobre o filioque, né? Que um dos problemas dos ortodoxos é como eles negam a relação eterna entre o Espírito Santo e o Filho. Não tem a necessidade do intelecto para mover a vontade. Então, não é a vontade pode ser cega, pode ser só experiência mística, ou seja, você é um amor desordenado, uma experiência mística irracional. Isso pode ser o suficiente. Isso gera toda a espiritualidade. É por isso também no texto também do Filial que a gente coloca que o Gregório de Palamas falava, não que a doutrina, né, preparar, fazia primeiramente fazia o primeiro passo, né, para o nosso encontro com Cristo, ou seja, a primeira doutrina, aí nós conhecemos Jesus e aí nós o amamos. Não. Gregório de Palamas falava que tem a experiência mística e essa experiência mística gera a doutrina, ou seja, a doutrina vem da experiência mística. Isso muito provavelmente deriva da visão errônea que os orientais tinham sobre o filioque e reflete isso na doutrina de Palamas que está sendo repetida por esses melquitas. Apesar deles dizerem que não negam o filioque, fica evidente que eles estão sofrendo uma consequência disso. Como eu disse, o primeiro passo para seguir Jesus Cristo é conhecer claramente o que ele ensinou. Nós só amamos aquilo que conhecemos, e isso se procede pelo intelecto. Não por um nous, não por uma coisa sobrenatural. Nós temos que conhecer Cristo para então amá-lo. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Nós temos que conhecer, aprender a verdade por meio do intelecto para então termos o amor. Mas quando você diz que tem uma outra forma de conhecimento que aparentemente parece muito com a forma de conhecimento intuitiva que os perennialistas falam, você está admitindo que a experiência mística, sem necessitar do intelecto, pode ser a chave para a salvação eterna, para essa deificação. Isso é grave. Isso é muito grave. E, infelizmente, isso é repercutido por católicos. Isso é prato cheio para os perennialistas. Não à toa, alguns perennialistas, por exemplo, o senhor Luiz Gonzaga de Carvalho, o senhor Le Pen, né, autor do livro Faustdown, são muito ligados a esses orientais, né, e tem uma forte ligação com eles. Inclusive, Le Pen, ele era cismático, né, e depois ele virou católico, entre aspas, católico do Oriente. E aí, só que continuou usando os métodos exicastas. Então a gente percebe isso, né? Você coloca uma outra forma de conhecimento, quer dizer, uma experiência mística, uma tomada de consciência desse nous para se alcançar. Ou seja, uma forma de conhecimento que não depende do intelecto, uma forma de mística que não depende do conhecer, do intelecto. Isso é muito grave. E é mais grave ainda vendo católicos repercutindo isso, né? Além de todos os erros que nós abordamos de ter dentro da natureza humana, e entre outros. Então é muito complicada essa situação. Queremos colocar esse vídeo, essa informação para refutação. Eu até pensei em fazer um texto, mas o ideal é colocar essa refutação aqui e deixar claro que os católicos têm que tentar se afastar ao máximo dessa doutrina palamita, porque ela leva fatalmente ao modernismo, leva fatalmente a esse tipo de noção. A gente não precisa dessa espiritualidade. A gente não precisa desse exicasmo, essa coisa claramente esotérica. A gente tem a espiritualidade católica dos padres do deserto, a gente tem a espiritualidade de Santa Teresinha, de São João da Cruz. A gente não precisa desse tipo de espiritualidade maluca. Não precisamos. Então, é isso. Gera uma confusão entre ordem natural e sobrenatural e leva fatalmente a um modernismo, a um imanentismo. Na verdade, a tentativa de defender John Meadorf só comprovou isso, ou seja, que eles admitem essa relação. Não é claramente lamentável.